Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Miriam e eu vivo aqui na Itália, já vão fazer 3 anos. Estou aqui porque casei com um italiano. Se você não conhece a minha história, quer saber mais um pouco, procura aqui nos meus vídeos que eu tô contando a história, como eu vim parar aqui, tá bom? E já aproveita aí, se inscreve no meu canal, deixa um like, comenta para que meu vídeo possa crescer, tá bom? Então, gente, esse vídeo aqui eu vou fazer assim, totalmente diferente dos vídeos que eu venho fazendo. Mas não tão diferente, mas na linha de como é a Itália. E diferentemente de muitos youtubers, de muitos influencers que vivem aqui na Itália, e pintam a Itália como se fosse o país das maravilhas, né? Alice, é como se fosse Alice no País das Maravilhas, que é tudo um conto de fada. Então, gente, eu vou falar a verdade nua e crua. Até porque eu vivo aqui, eu posso ter propriedade para falar e pelos documentários que eu assisto, pelo jornal que eu acompanho, a realidade da Itália não é isso que as pessoas muitos pintam na internet não, porque é muito fácil, como eu falo para vocês, a Itália é um país maravilhoso, tem lugares deslumbrantes, tem castelos, lagos, praias e a paisagem é excepcional. Mas é muito fácil eu pegar uma câmera, filmar e falar para vocês: olha, gente, a Itália é muito boa, vem para cá. Filmar eu bebendo vinho, comendo, como se fosse aquela vida ali cotidiana. Mas não é assim, gente. O que eu tenho para falar para vocês é que a Europa em si está passando por um período muito difícil e que os especialistas falam que a tendência é só piorar. Porque a imigração está muito desenfreada na Europa. Antigamente as pessoas tinham um sonho americano, né? Que iam para os Estados Unidos, que os Estados Unidos prometia. Até hoje não é diferente. Tem muita gente que está imigrando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi um país de imigração. Só que a gente tem visto também a campanha do Trump, né? Controlar essa imigração, porque a imigração no mundo inteiro, gente, as pessoas. É um direito das pessoas procurarem melhora, aonde elas acharem por bem, assim, como bem entender. Só que não é assim que funciona na prática. Porque se você vem para um país que já está em crise, a imigração, a Itália está inchada de imigrantes. Por quê? Na área profissional, os imigrantes estão assim embaixo, imigrante contra imigrante, porque são muitas pessoas e poucas vagas de trabalho. Tem vagas de trabalho? Tem, mas a demanda é pouca para muita gente. Então, os imigrantes que vêm de determinados países, como por exemplo, os países que estão em guerra, os países que muitas vezes as pessoas estão em condições subhumanas, vão chegar aqui e vão se sujeitarem a ganhar pouquinho. Então, os italianos, muitos empresários, estão se aproveitando dessa imigração que muitas vezes os imigrantes vêm sem documentação e chegam aqui trabalham sem contrato, trabalham, se sujeitam a ganhar um valor inferior, bem inferior ao valor de mercado de trabalho. Então, essa imigração meio que estão se disputando entre elas. E isso não deixa o brasileiro de fora, não, gente. Porque você pode pensar, só uma questão dos africanos, dos indianos, dos muçulmanos. Não, envolve toda a imigração. Tudo enquanto é imigrante de qualquer nacionalidade. Por quê? A Itália é um país pequeno e as pessoas, as regiões, tem regiões que estão super inchadas, como os grandes centros, como Milano, Torino, Roma. Se você for em Roma, a situação é degradante. É triste de ver, gente, o cartão postal da Itália, a capital da Itália, tá como a Cracolândia. Em muitas ruas próximas ao Coliseu, próximas ali ao centro histórico, muitos muros pichados, pessoas dormindo na rua, pessoas se drogando em plena luz do dia. Se vocês verem, é horrível, parece a Cracolândia. Então não é essa mil maravilha que as pessoas na internet falam, não. Tem gente que faz até, tipo, eventos de como ensinar você a vir pra Itália. Gente, essas pessoas estão brincando com a cara das pessoas. Eu fico nervosa, porque se você for ver bem a realidade, não é um país de mil maravilhas, não. Você pode falar, mas você é hipócrita, você está morando aí. Gente, eu tenho meu marido, mas não significa que eu estou bem profissionalmente, eu não estou realizada. Por quê?
Aqui, a burocracia para legalizar um diploma é muito grande. Dá para contar nos dedos as pessoas que conseguem legalizar um diploma. E quando consegue, tem que pagar advogados, especialistas, que é um horror. Quando você legaliza sozinha, você pode dar sorte de conseguir, mas se conseguir um emprego. Porque eu estava vendo uma italiana, que é fisioterapeuta, falar que 99% das vagas são dos italianos, e 97% no mínimo, e o resto, 3%, é para imigração, de alguém que tem algum diploma. Só que ela falou que na prática ela vê poucos imigrantes exercendo funções. E é verdade, gente. Eu conheço muita gente diplomada aqui, brasileira, que estão sem trabalho, estão trabalhando em empregos bem abaixo da sua profissão. Igual eu falei para vocês, a maioria dos brasileiros que eu tive contato, que eu conheci, a maioria, todos trabalham em faxina, quando não, os homens trabalham na obra da construção. São poucos que conseguem um trabalho para dirigir caminhão, outros que conseguiram assim de operário, que é o operário, né, nas fábricas, nas empresas. Então, gente, essa questão é muito difícil, você ter que pesar na balança, assim, porque se você está no Brasil e você é formado, você tem a sua vida estável, você acha que você ganha pouco, vem para a Europa. Por quê? Vem ver a situação. Você não sabe o que é viver a imigração aqui, porque você vai trabalhar muitas vezes sem contrato por questão de fazer documentos. Se você arrumar trabalho, você vai trabalhar sem contrato, eles vão pagar o que quiser para você. E quando você tem documentação, eles pagam também, não é lá essas coisas, porque é sob emprego. E em questão também, o contrato aqui, dependendo, o empregador, ele faz um contrato de 6 meses. Se passar 6 meses, ele não precisar mais, ele te manda embora e pronto, ele pega outra pessoa, vai fazendo um contrato para não pagar imposto para o governo. E é difícil eu conhecer aqui, eu nunca conheci uma pessoa que trabalha por contrato indeterminado. Tem algumas amigas minhas que trabalham por contrato indeterminado em faxina, que é numa residência, aquela residência fixa, que o patrão fala, não, eu quero que você trabalhe na minha casa, eu gostei de você e tal. Faz aquele contrato por tempo indeterminado. Outros fazem de 3 anos, 2, 1 ano, e assim vai indo. Não é igual no Brasil, que você tem a sua carteira de trabalho, que eles fazem o seu registro ali na carteira. Aqui não, a maioria é contrato por tempo determinado. Então não é uma coisa que você tem uma segurança. Então é isso que eu quero falar para vocês, gente. Antes de tomar qualquer iniciativa para qualquer país, principalmente o país europeu, que a cada ano que passa as leis vão enrijecendo mais ainda para o imigrante, tome muito cuidado, porque não deixa a sua vida estável, não sai vendendo tudo para vir para cá arriscar, não, porque a situação a tendência é piorar, porque fizeram uma pesquisa em que o número de vagas de emprego vai estar cada vez mais escasso, isso em todos os países da Europa, em questões de trabalhos qualificados, alguns ainda vão ter muitas vagas, como na área de TI. TI, a linguagem é universal, né, digamos assim, porque é programação tudo. Então aqui, para quem tem formação em TI, consegue emprego fácil, até mesmo na Alemanha, na França, na Holanda. Eu estava vendo aqui os países que precisam muito de TI, na Suíça também. Mas vai pensando que é fácil entrar nesses países, não é não. Então, nem os italianos que se formam querem mais ficar na Itália. Segundo as pesquisas, eu gosto de me informar muito, gente. Eu leio muita notícia, assisto muito documentário, jornal. Inclusive, se você não souber falar o italiano, você tá ferrado, porque aqui a linguagem mais usada é o italiano, é a língua do país. Você vai usar o italiano, você pode falar francês, inglês, o que for. Se você não falar italiano, você está ferrado. A não ser que você vai trabalhar na área de turismo, com turistas. Aí sim você vai usar algum idioma que não seja italiano. Fora isso, você tem que falar italiano. As pessoas falam, mas você fala italiano? Eu falo italiano, gente, mas não foi que eu aprendi com meu marido, não. Porque meu marido só fala comigo em português. É uma coisa incrível. Porque quando a gente se conheceu, ele falava comigo em português, ele estava aprendendo português. Então ele se empolgou, queria aprender, e a gente ficou falando em português. Eu já até sabia falar um pouco de italiano. Algumas palavras eu já conhecia. E aí,
ele vai falar italiano comigo, a gente tenta falar italiano, a gente não consegue, a gente começa a rir. Eu olho pra cara dele, eu olho pra minha cara, a gente cai na risada. É muito estranho, eu não sei como explicar assim. A gente não consegue se comunicar em italiano, é natural, ele fala que é natural conversar em português comigo. Porque sou estranho quando a gente vai falar italiano com o outro, mas eu aprendi assistindo televisão, aprendi, estudei 4 meses online com a professora nativa daqui da Itália e me ajudou bastante, mas eu leio muita notícia em italiano, eu escuto muita música em italiano, assisto documentário italiano, e então me ajudou bastante. Hoje eu vou numa entrevista de emprego, eu converso tranquilamente com o entrevistador, porque eu entendo tudo, eu falo as palavras que às vezes me faltam na memória, eu falo, como que fala essa palavra? Aí eu vou aprendendo. E outra coisa, para você aprender outra língua, você não pode ter vergonha de perguntar o que significa, o que é, porque a curiosidade faz a gente crescer, né? Então, essa questão de italiano, você tem que falar italiano. E outra coisa, a maioria dos jovens que se formam hoje em dia estão saindo da Itália, até os profissionais que já são formados faz tempo, recebem muita proposta para ir para Dubai, principalmente na área da saúde, porque Dubai está pagando muito. Eu recebi proposta, gente, de trabalhar em Dubai como fisioterapeuta, eu só não fui porque eu tenho um pouco de receio. Uma moça que está morando em Dubai, ela falou para mim que se eu quisesse ir para Dubai, ela me apresentar contatos, mas eu não senti firmeza, eu não conversei com meu marido, não tenho preconceito com nada, mas não é não é o meu sonho trabalhar no meio de uma cultura diferente. Então, é preconceito? Não é preconceito, é que eu não me sentiria à vontade, porque dependendo do lugar que você vai, você tem que pôr véu, essas coisas, então não é para mim, não. Então, esses jovens que se formam na saúde, principalmente médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, estão indo tudo para Dubai porque paga bem, dentista. E sem falar, gente, que é igual eu falei, para alugar casa aqui é uma burocracia. Para você vir para Itália, você tem que ter onde ficar. Se você vem para Itália, você tem que fazer 3 meses de depósito para o dono da casa. Você tem que comprovar a renda, você tem que comprovar que você trabalha. Se você não trabalha, você começou recentemente no trabalho, como que você vai ter dinheiro e estrutura para alugar uma casa? Aluguel aqui é uma burocracia, é uma coisa de doido. Sem falar que o aluguel não é barato, gente. Dependendo da região que você vai, que nem a maioria vão para o norte da Itália, os aluguéis não são baratos não, porque lá é um lugar de mais trabalho e as grandes cidades, a gente sabe que tudo é mais caro. Então, fica essa dica para vocês, não saem fazendo coisa de doido, vir para a Europa só para falar, vir para a Europa e ficar uma vida assim sobrevivendo, porque eu conheço pessoas que para conseguir pagar dívidas e um aluguel, tem que trabalhar em mais de 2, 3 empregos para pagar um aluguel, para ficar em Milano. Então, gente, mesmo você morando fora de Milano, os aluguéis não estão baratos não. Eu estava pesquisando, as cidades subjacentes de Milano também é o olho da cara. E dependendo de onde você vai morar, se for muito longe do centro, você vai ter que acordar muito cedo, se desgastar para ganhar muitas vezes um salário que nem vai pagar o seu aluguel. E não estou desanimando, é a verdade que ninguém conta, que ninguém quer falar. A Europa não é um país cheio de vantagens, conto de maravilhas de fadas, não, gente. Aqui eu vejo muita gente pedindo esmola, muita gente desempregada, muitos italianos desempregados vivendo de rédito. Sabe o que é rédito? É igual o auxílio que o governo dá aí no Brasil. Muitos italianos, o que estão salvando as famílias italianas são o rédito, que pega do governo um determinado valor para sobreviver, porque não está tendo emprego, muitas pessoas desempregadas. Então, o que eu tenho para falar para vocês também é que eu e meu marido, a gente está conversando já há um tempo, a gente está raciocinando, pondo assim as coisas em ordem, porque a gente também não quer ficar na Itália. Você pode falar, mas você vai para onde? Eu não sei ainda, mas por essas questões de emprego, salário, a Europa, a Itália especialmente, está inchada de imigrantes que ficam disputando vagas entre eles e o valor de mercado está muito baixo de pagamento, essas coisas para imigrante, de salário. Eu e meu marido, a gente está pensando seriamente em sair da Itália. Vamos para o Brasil? Não sei.
Está nos meus planos ir para o Brasil? Às vezes eu penso em ir para o Brasil, estou pesquisando muitas cidades, mas eu estou vendo assim os pós e contras. Vou morar na Europa? Não sei. Vou sair daqui rápido? Também não sei, mas o nosso plano é não ficar mais na Itália, por questões de emprego, por várias questões que não tá mais. Meu marido fala que a Itália não é mais a Itália. A gente tem muito italiano que está indo morar na Espanha. Até os aposentados vão morar na Espanha, numa ilha lá diz que a maioria, 90% são aposentados italianos. E muitos aposentados que vão para Portugal, porque o salário da aposentadoria aqui é bem maior do que Portugal, então eles pegam o salário daqui e vivem em Portugal, que é mais barato, assim, em questão do salário que eles ganham. E os jovens estão migrando todos para outros países da Europa, muitos estão indo para a Alemanha, outros vão para a Holanda, outros vão para Dubai, tem muitos que vão para os Estados Unidos, porque a Itália não está compensando não, gente. Se você for ver, os brasileiros aqui, eu vou falar a verdade para vocês. A maioria que eu conheço, a gente sobrevive. Sobrevive em questões de você tentar planejar algo e ficar sempre ali naquele ciclo vicioso, sabe? Que você não pode crescer, você não pode evoluir, porque tudo para a imigração é burocrático, a concorrência entre si está cada vez maior, assustadoramente a imigração está descontrolada, tem gente de várias partes. Por isso que tem muitas pessoas que estão dormindo na rua, porque não é fácil você sobreviver. Eu dou graças a Deus que eu tenho meu marido. Não me falta nada, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por isso, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade que eu tenho. Tem muita gente que vem pra cá se aventurar porque conhece um amigo, aí o amigo deixou ele na mão, e aí? O que faz nessa hora? Eu conheço muita gente que quer voltar pro Brasil, mas não tem dinheiro para pagar a passagem de volta. Esse é o extremo, gente, que vocês têm que pensar muito, pôr na balança, se vale a pena sair do Brasil assim, sem um planejamento. Não confiem muito assim no amigo, no parente, porque eu já presenciei muito, até na igreja onde eu congreguei entre brasileiros, de parentes que veio confiando no outro e aí se desentenderam, colocaram pra rua. Outros que confiaram em amigos desistiram de morar junto com aquela pessoa como havia prometido. Então, a gente sabe que riscos a gente tem em qualquer área da nossa vida, em qualquer situação, mas não coloque a vida de vocês em risco por causa de trabalho, de um sonho europeu, porque não tá lá essas coisas não. A Europa não é mais a mesma. O mundo não é mais o mesmo, mas a gente sabe porque que tudo vai caminhando assim para tudo que a Bíblia fala, né? A Bíblia está se cumprindo dia após dia. Vai chegar tempos difíceis, então não vai ter mais para onde correr, gente. Mas enquanto a gente puder mudar, tentar melhorar alguma coisa, é válido, porque não espere chegar no caos, não. Então, eu e meu marido, nós tomamos essa decisão, estamos orando, não vamos fazer nada sem Deus aprovar, mas não é nossa vontade mais ficar na Itália. Se a gente for morar na Itália, possa ser que a gente não fica mais aqui, nessa região. Não sei para onde a gente vai, mas de início a nossa prioridade é não ficar na Itália. Se eu vou voltar para o Brasil, não sei. Se eu vou morar na Europa, em algum país da Europa, eu não sei, mas eu estou orando. E logo eu volto aqui com mais vídeos para vocês e aí eu vou voltar nessa questão para onde a gente vai, se a gente tomou uma decisão mesmo, assim, se vai ser rápido, se vai ter mais alguns dias, alguns meses, alguns anos, não sei. Mas na Itália eu não quero morar mais. Eu, particularmente eu. Meu marido também não é que ele está muito contente não, porque se você for conversar com o italiano está descontente. O italiano está infeliz, insatisfeito com a política, com a Itália. Se você for ver aqui a questão de moradia, tá um caos, porque muitos italianos também não querem mais alugar casa para residente, porque muitos estão fazendo Airbnb, porque na época de verão, vem muitos estrangeiros, fazem turismo, e basta, porque as pessoas imigrantes têm esse golpe, né? Eles pagam o depósito, depois entra na casa e não sai mais e não paga mais nada. Os italianos ficam no embate na justiça, a justiça é lenta, não resolve a situação, as pessoas ficam sem receber o aluguel, no caso dos proprietários,
e as pessoas ficam lá, os caloteiros dentro da casa. Então tá essa questão da moradia, muitos italianos não querem mais alugar casa, ficam com a casa fechada, só aluga no período de estivo, né, que é o período de verão, e fora isso não aluga mais, porque não tá compensando, gente. Aqui a, a questão de moradia está muito séria. Muitas pessoas sem casa, e também muitos imigrantes que invadem edifícios inteiros em Roma. Se vocês forem ver que muitos idosos morreram, os filhos não venderam ou deixam lá fechado, ou questão que está um edifício inteiro com problema na justiça, por algum problema burocrático e deixou de operar, aí os imigrantes invadem, moram ali, não pagam nada, instalam aquele caos. Teve até um caso famoso de uma comunidade peruana, que deu um escândalo, que um peruano, ele invadiu um hotel e ele alugava os quartos do hotel como se fosse dele, e aí sumiu uma menina nesse hotel, uma filha de um peruano. A menina desapareceu até hoje, não sabe o que aconteceu com essa criança, e aí entrou a questão do imigrante invasor, e aí vai aumentando, vai virando uma bola de neve. Por quê? Porque os imigrantes dão bola fora. Aí quando fala em questão de imigração, as pessoas já ficam assim, porque é complicado. Fora os assaltos, estupros que cresceram assustadoramente na Itália. E não tá mais essa coisa não, gente. Você vai conversar com o italiano não tá feliz com o país. E eu também não tô me sentindo bem aqui. E é isso. A gente está vendo para onde a gente vai, estamos pesquisando, estamos orando. Assim que a gente decidir, Deus dá uma luz assim, aí eu volto aqui para falar para vocês, tá bom? Mas não desistam de sonhar, embora tenha tudo isso, mas não faça nada sem planejamento não, porque você corre o risco e a sua vida vale muito mais, tá bom? Beijo, gente, amo vocês.